nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Leva-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam, me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e então habitarei na casa do meu Senhor por longos dias, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam, me consolam. Por longos dias me consolam, me consolam. Me consolam. Graça e paz, irmãos. Vamos agora abrir nossas Bíblias em Oseias capítulo 6, de verso 3 a 6. O que diz a palavra de Deus? Vamos proceder à leitura agora. A palavra de Deus diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a ava, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra.
Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Senhor, neste momento. Bendizemos teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Deus, eis-me aqui, ó Senhor. Me entrego em tuas mãos, ó Senhor, nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Pai, usa-me, ó Senhor. Falas, ó Pai, com o pregador e através do pregador, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, para que a tua palavra, ó Senhor, seja elas, ó Senhor, uma palavra que liberta, uma palavra que salva, uma palavra que cura, uma palavra que abençoa, uma palavra que fortalece, uma palavra, ó Deus Todo-Poderoso, que segura aquele que Deus, Pai, não tem força e seja fortalecido neste momento, em nome de Jesus, em que nós pedimos, ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, ó Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este é o desejo do nosso Pai. É o desejo do nosso Deus. O profeta Oséias, aqui, quando ele estava falando isso para o povo de Israel, ele via que o povo, aquele povo que temia a Deus, aquele povo que buscava a presença de Deus, aquele povo que foi liberto por Deus, aquele povo que foi conduzido por Deus no deserto, neste momento já não era mais aquele povo que buscava a presença do Senhor. Não era mais aquele povo que se preocupava em adorar ao Senhor. Pelo contrário, estavam se saindo para outras coisas, outros deuses. Dividia esse tempo com outros deuses. E eles estavam se separando do Senhor. Então, neste momento, Deus levanta o profeta Oséias. E ele fala, olha, fala para o meu povo o que me importa, o que me preocupa. Não é só o que estão fazendo agora, mas eu preciso que eles possam me conhecer e prosseguindo em me conhecer. Cada dia devem buscar a minha presença. Cada dia devem buscar a comunhão comigo, intimidade comigo. Então, neste momento, o profeta Oséias, ele traz esta palavra ao povo de Israel, aquele povo que realmente foi chamado por Deus, que foi escolhido por Deus, e agora, visto que este povo estava agora se afastando do seu Deus, é importante aqui a gente ver como que Deus conseguiu falar, o que se preocupou, o que fez com que Deus falasse, enviaste essa mensagem, usasse o teu servo, o profeta, para que falasse o teu povo, ou avisasse o povo, para que realmente voltasse. E ele fala o seguinte aqui, quando o Senhor aqui fala, quando ele diz o seguinte, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada, que cedo passa. E realmente a gente vê que quando a pessoa se converte logo no princípio, e a pessoa realmente se dedica bastante, né? Tem pessoa que realmente ele participa em toda a programação, quer estar em todos os cultos, quer se fazer presente em qualquer trabalho, qualquer convocação que o pastor faz, qualquer palavra, qualquer apelo que o pastor faz, que a igreja na igreja precisa ser feito, e a pessoa se prontifica em todo o tempo e está sempre presente. Isso aqui não é separado, né?
não é diferente, aliás, não é diferente deste povo aqui. Porque o povo, quando estava saindo no Egito, eles conheciam Deus, obedeciam a Deus, e quando estava sendo conduzido no deserto, então eles dependiam completamente de Deus. Porque no deserto não tinha estrada, no deserto não tinha ônibus, no deserto não tinha defesa, no deserto não tinha proteção, no deserto não tinha armas pesadas, no deserto não tinha nada. Mas a única pessoa que estava defendendo o teu povo é o próprio Deus. Então eles temiam Deus, e eles sabiam que sem Deus não poderia fazer nada. Mas agora, de repente, e Deus começa a ver que este povo mesmo, quando ele fala aqui assim, que olha, o vosso amor realmente é como nuvem da manhã, e como orvalho de madrugada, que mais cedo passa. Quando recebe milagre, naquele momento realmente conhece a Deus. Quando às vezes são abençoados, recebe bênção, naquele momento conhece, busca a presença de Deus. Mas depois que passa algum tempo, pronto, já se desvia completamente. Aquele Deus que lhe abençoou, aquele Deus que estendeu a mão, aquele Deus que está conduzindo, já não é mais conhecido. Já começa a se erguer. Começa a se sentir como se fosse autossuficiente. Semi-onipotente, como tu tivesse poder de fazer alguma coisa. E então Deus, neste momento aqui, quando ele vê o povo começar a se desviando, então ele manda o profeta Oséias. Oséias fala com este povo. O amor dele é tão limitado. E eles me amam em curto tempo. Ele me ama em curto tempo. Este povo só me busca em curto tempo. Quando vem que o milagre aconteceu, naquele momento, em pouco tempo, ele consegue me buscar. Mas depois que passa algum tempo, já não me lembra mais. Se desviam de mim. Quantos que já receberam as bênçãos do Senhor, foram libertos pelo Senhor, mas se desviaram do Senhor? Igreja, o que Deus quer é de que nós devemos continuar, permanecer em conhecer e prosseguindo em conhecer mais. É como, por exemplo, para a refeição. A gente toma café de manhã, mas quando chega na hora do almoço, queremos comer de novo. Lancha, mas quando chega à noite, queremos jantar de novo. A gente quer jantar de novo. Então, todo o tempo, temos que estar sempre abastecendo nosso estômago. Ele tem que estar sempre sendo alimentado. Você não tem outra coisa que possa fazer com que teu espírito esteja sendo alimentado, se não for pela presença de Deus. Não tem outra coisa. Não tem dinheiro que alimenta teu espírito. Não tem outro entendimento que alimenta teu espírito. Não tem condições financeiras que alimentam teu espírito. Não tem recursos materiais que alimentam teu espírito. Não tem outra coisa. Não tem talvez tanta comida, abundância que possa alimentar teu espírito. O que tem capacidade de alimentar teu espírito é só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para te alimentar, para te fortalecer, para te revigorar, é só Ele. Mas o que Ele pede? Qual é a condição que Ele coloca aqui? Permaneçam em mim. Continua me conhecendo. Aprofunde na intimidade. Aprofunde na intimidade. Gaste tempo me buscando. Gaste tempo me orando. Gaste tempo jejuando. Gasta tempo me buscando. Porque isso é o que alimenta teu espírito. Isso é o que te sustenta. Isso é que te dá força. Isso é que te renova em cada momento, em cada situação. Quando você estiver em comunhão, buscando, crescendo na presença do Senhor, do teu Deus Todo-Poderoso. Então nós encontramos aqui, realmente, quando ele começa a falar, então o meu povo está desviando. Quantas pessoas estão desviando hoje? Quantas pessoas por causa de uma coisa tão simples,
de uma coisa talvez insignificante, mas se desviam do Senhor. A vontade do Senhor é que mesmo o que acontecer, é que você esteja sempre em comunhão, buscando conhecer cada vez mais, aprendendo a palavra do Senhor, pedindo a orientação do Senhor, pedindo a direção do Senhor, deixando que o Senhor te oriente, deixando que o Senhor te dê sabedoria, deixando que o Senhor te dê entendimento, deixando que o Senhor te dê inteligência. Realmente só Ele que tem capacidade de renovar a tua memória e a sua vida espiritual. Irmão, a palavra de Deus aqui nos alerta de que também nós, e você, como está a sua vida? Você está crescendo em buscar a presença do Senhor? Você está buscando conhecer cada vez mais o Senhor? Você está buscando ter mais intimidade com o Senhor? Ou você está se afastando do Senhor? Talvez a gente, quando está sem emprego, naquele momento assim você busca bastante. Mas depois que consegue empregar-se, pronto. Já não tem mais, não se preocupa mais. Tem pessoas, às vezes, que talvez precisam de casamento ou casar. Nem mais depois que casam, pronto. O casamento já toma todo o seu tempo. Deus fica de lado. Tem pessoas que às vezes choram, querem ter filho, mas quando Deus abençoa, dá-lhe filho, pronto. O seu tempo todo é tomado pelos filhos e Deus fica de lado. Se Deus te abençoou, por que você não pode continuar buscando, sempre orando, jejuando, como uma forma de gratidão ao seu Deus? Deus te deu sabedoria. Você formou em alguma área, você é engenheiro, é doutor, é médico, é aquilo. Deus te abençoou. Mas agora, pronto, desde que isso aconteça, pronto, acabou. E Deus fica de lado. Isso aí toma todo o seu tempo. Já não tem mais tempo para orar. Já não tem mais tempo para ler a Bíblia. Já não tem mais tempo para ir à igreja. Já não tem mais tempo para buscar a presença do Senhor. Já não tem mais temor de Deus. Mas o que nós queremos, e o que a palavra de Deus nos ensina aqui, ele diz o seguinte, principalmente no verso 6, que falou aqui: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Misericórdia eu quero, o conhecimento de Deus, conhecer o Senhor cada vez mais, estar na presença do Senhor cada vez mais, buscar a presença do Senhor cada vez mais. Quer que você está no teu carro, dirigindo o carro, busca a presença do Senhor. Você está deitado durante a noite, busca a presença do Senhor. Você está no meio da sua família, busca a presença do Senhor. Você está no seu trabalho, busca a presença do Senhor. Você está na faculdade, busca a presença do Senhor, porque você vai precisar dele o tempo todo e em qualquer lugar, porque ele é a tua proteção. E a palavra de Deus diz o seguinte: se lamenta os edificadores que edificam a casa, mas se o Senhor não edificar, é em vão que edificam. A sentinela que guarda a cidade, mas se o Senhor não estiver vigiando, é em vão. Você pode ter sabedoria, pode ter uma formação, mas se o Senhor não estiver contigo, tudo será em vão. Por que falo isso? Tem muitos que são médicos, são doutores, estão embaixo da ponte, estão embaixo de viaduto, porque se afastaram do Senhor, porque deixaram de buscar a presença de Deus Todo-Poderoso, porque não tem esta presença que é ideal para a sua vida. Então nós também precisamos o tempo todo buscar a presença do Senhor. A sua profissão seja para a glória do Senhor. O seu casamento seja para a glória do Senhor. Os seus filhos sejam para a glória do Senhor. Os seus recursos financeiros sejam para a glória do Senhor. O seu carro seja para a glória do Senhor. Tudo que você estiver fazendo, faça para a glória do Senhor. Porque é através desta presença de Deus é que vai fazer com que você prospere.
em que vai te livrar de todos os perigos, em que vai te livrar do inimigo. É a presença do Senhor, e não nós precisamos. E nós podemos ver aqui o segredo do Senhor Jesus, em João capítulo 8, verso 26 a 25. João capítulo 8, como diz a palavra de Deus aqui, qual era o segredo do Senhor Jesus? E nós sabemos que Ele realmente foi o único, como Deus, o homem, e Ele passou pela vida humana para que pudesse nos ensinar. Diz o seguinte a palavra de Deus: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. E eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Estavam pensando em outra coisa. Não sabiam, nem conseguiram descobrir. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu não estou fazendo sozinho. Nunca me separei de meu Pai. Nunca pensei fazer o trabalho por mim mesmo. Mas todo o trabalho que eu faço, então sou orientado pelo meu Pai. Porque eu e o Pai estamos juntos. Eu nunca vou pensar de me separar do meu Pai. Toda coisa que vocês me vêm fazendo, ficam sabendo que o Pai está fazendo também comigo. E Ele está presente. E Ele não está separado. E Ele não está afastado. Então, muitas vezes, a gente se separa, começa a pensar, mas como que Jesus começou a fazia muitos milagres? Como que Jesus fazia muitos milagres? Como que Jesus operava milagre? Como que Jesus conseguia fazer com que realmente, o tempo todo, quando Ele sempre operava milagre, e Ele se afastava e arranjava um momento e de ter tempo a sós com o Pai? Por que Jesus fazia isso? Você pode pensar, e Ele como Jesus, Filho de Deus, será que precisava de ter um tempo a sós com o Pai? E Ele que fazia muitos milagres, não seria bom que talvez Ele se exaltasse no meio dos milagres? Ele dissesse, olha, mas vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Os mortos estão sendo ressuscitados. Os leprosos estão sendo purificados. E os aleijados estão sendo curados, estão sendo levantados. E muitos milagres estão acontecendo. Muitos milagres. Os cegos estão vendo. Os paralíticos estão levantando. E eu sou Deus. Eu tenho poder. Mas não, Senhor. Jesus, quando fazia cada uma dessas coisas, desses milagres, quando Ele operava milagre, sempre tinha um momento em que Ele se separava, talvez de madrugada, que Ele passava a noite, buscando a presença de Deus, se consagrando em Deus, em seu Pai, e Ele dizendo que, Pai, estou aqui pronto, usa-me, me prepara cada vez mais, faça com que o Teu nome seja glorificado, exaltado, através da minha vida, de tudo quanto eu estou fazendo. Faça com que seja para a honra, glória do Teu santo nome. É por isso que eu estou te buscando neste momento. Oh Deus, estou aqui na Tua presença neste momento. Ele nunca se abandonava de seu Pai. E Ele sempre continuava com seu Deus. Ele continuava buscando ao Senhor. E nós podemos ver aqui assim, por exemplo, como diz aqui a palavra de Deus, no verso 30, no verso 33, o que ele diz aqui? Diz o seguinte aqui: responderam, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres?
que se nós somos descendentes de Abraão, como que você está dizendo que sereis livre? E eles estavam presos, e eles estavam algemados, mas não sabiam que estavam algemados. E quantas pessoas, às vezes, até talvez algumas igrejas, alguns pastores, e eles estão algemados nos seus dogmas, mas eles não sabem que estão sendo algemados, que estão presos. Faça de dogmas para conseguir dominar o povo, para conseguir dominar a igreja, para conseguir dominar outra pessoa. Usam dogmas para isso. E não sabem que estão presos. Quantas pessoas que estão presas nesse sentido? Não se larga, não, Senhor. Começam a ver que não, Senhor. O que estamos praticando aqui é o que está certo. Mas a palavra de Deus diz o seguinte aqui. Vocês conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para ser liberto, nós precisamos conhecer a verdade. Se não conhecemos a verdade, nós não seremos libertos. Você pode dizer, mas como posso ser liberto assim? É isso mesmo. Você será liberto quando conhecer a verdade. Mas se não conhecer a verdade, você não vai poder ser liberto. E a pessoa que conhece a verdade, ele tem poder para conseguir interceder a favor dos outros. Nós podemos ver aqui, por exemplo, Abraão, quando ele começou a interceder pelo seu sobrinho, pela Sodoma, né, e Gomorra, e as pessoas que estavam morrendo e que estavam mergulhados no pecado. Então, por que Abraão estava conseguindo interceder? Quando ele estava despedindo com os anjos. Senão, a comunhão, a intimidade que ele tinha para com seu Deus. Como que ele poderia interceder se não conhecesse, se não tivesse intimidade com Deus? Se eu não conhecesse o seu Deus verdadeiro. Mas por causa da intimidade que ele tinha para com seu Deus, e ele se colocou naquele lugar aí, quando acompanhou aqueles anjos, e ele começou a interceder. Começa pelo 50, 40, 35, 30, 20, até chegar no 10. Mas por que Abraão tinha que fazer isso? Porque ele tinha intimidade com seu Deus. E ele conhecia o seu Deus. Abraão, o tempo todo que ele mudava de um lugar para outro, quando chegava naquele lugar, a primeira coisa que ele fazia é levantar um altar e oferecer sacrifício para se apresentar diante de Deus. Dizer, Deus, eu estou aqui, neste lugar aqui, dependo completamente da tua presença. E a tua presença é a minha força, a tua presença é a minha riqueza, a tua presença é o meu defensor, e a tua presença, seja onde for, mesmo no matagal, seja num lugar isolado, mas desde o momento que eu esteja contigo, pode ter certeza que eu serei vitorioso. Então ele oferecia seu sacrifício como uma forma de convidar a Deus, de Senhor, venha, estejamos juntos. Senhor, venha, estejamos juntos. Então, o temor do Senhor realmente é aquilo que nos liberta mesmo. Então Abraão tinha que interceder, porque ele conhecia o seu Deus. E ele tinha que interceder porque conhecia o seu Deus. Então diz a palavra de Deus aqui, o que é que precisamos para nós conhecer a Deus? Como fala a palavra de Deus aqui em Salmo 111, verso 10. Verso 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não vamos conseguir realmente aprofundar na palavra do Senhor sem ter o temor de Deus. Mas o temor de Deus é o princípio de sabedoria. Nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. Esse Deus que realmente que nós servimos. Diz o seguinte aqui: o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. E em Provérbios capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino do Senhor. A quem foge, pode ter certeza,
não vai ser considerado como outra pessoa, se não for louco. Então são sábias aquelas pessoas que realmente buscam a presença do Senhor, que temem ao Senhor. Em Provérbios capítulo 8, verso 13, diz o seguinte aqui: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, soberba, arrogância, mau ensino e a boca perversa, e eu os aborreço. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Tem pessoas que abraçam o mal, gostam de abraçar o mal. Veem que estão passando um momento tão difícil, veem que estão perecendo, veem que estão sofrendo, mas mesmo assim não conseguem largar o mal. E eles se agarram no mal, seguram o mal, seguram o pecado, seguram aquilo que faz mal, sabe que isto mata, destrói, mas ainda segura com duas mãos, não consegue largar, não consegue lançar fora. Irmão, eu estive conversando com o irmão, aliás, que está afastado. Eu perguntei, mas você sabe que o que você está praticando, isto vai te levar à morte? Ele disse, sim, pastor, eu sei que vou morrer cedo. E depois eu perguntei, então você está querendo, tem essa vontade de morrer cedo? Não, não quero não. Então, por que você não toma posição na sua vida? Por que você não decide logo? Por que você não sai dessa? Por que você vai permanecer nisso? Se você sabe que faz mal, você sabe que está te conduzindo para a morte, você vai morrer espiritualmente e fisicamente, por que você está segurando? E depois ele disse, mas cabe a mim me posicionar. Então toma posição. Mas eu sabia que o que ele estava precisando, nem tomar posição, porque ele não tinha controle próprio. E ele precisava da intervenção do Senhor para poder sair daquela situação. E ele tem vontade de querer sair, mas não tem força para sair. Então o nosso Deus, Ele dá esta força para você conseguir abandonar o mal, para você conseguir vencer o diabo, para você conseguir vencer o vício, para você conseguir vencer o pecado, para você conseguir vencer o feiticeiro, vencer todo o mal, toda a obra do império de Satanás. O nosso Deus, Ele tem poder para fazer com que você seja vitorioso em tudo e em todas as áreas. Se você quer vencer, quer ser vitorioso, busca conhecer ao Senhor cada vez mais. Coloca-se na presença do Senhor cada vez mais. Jejue cada vez mais. Ore cada vez mais. Leia a palavra de Deus cada vez mais, como nunca, como se fosse a última vez que você está lendo. Mas leia a palavra do Senhor. Busca o Senhor como se fosse a última vez que você está buscando, mas busca a presença do Senhor. Jejue como se fosse a última vez que você está jejuando, mas jejue, busca a presença do Senhor. Isto vai te dar força para você prosseguir em conhecer, em buscar, em viver, em ter profunda intimidade com Deus Todo-Poderoso. Nós como igreja precisamos buscar a presença do Senhor. Não adianta você atribuir culpa em algumas coisas, algumas situações. Talvez é fulano. Talvez é pastor, ou a igreja. Talvez é para o fato de não receber visita. Não, o Senhor. E quando você está sozinho em sua casa, quando você está se dirigindo para a igreja, venha buscando a presença do Senhor. Você não busca o Senhor só quando estiver na igreja, quando estiver ouvindo a palavra, recebendo a pregação. Não, o Senhor, o tempo todo você tem que buscar a presença do Senhor. E é o que Deus está falando aqui para Oséias. Olha, fala a este povo, para que não me esqueça, para que não se afaste da minha presença, mas para que me busquem e procurem me conhecer o tempo todo. Quando nós buscamos a presença do Senhor,
Quando a igreja busca a presença do Senhor. Ah, meu irmão, não existe coisa alguma que possa segurar. Não existe coisa alguma que possa te segurar. Quando você buscar a presença do Senhor, não existe demônio, não existe principado, não existe nada. Quando você estiver buscando a presença do Senhor, e as trevas são dissipadas, e Deus tende a sua mão, Ele te segura pela sua mão direita, Ele te ergue. É isso que Deus estava falando. É isso que Deus falou com Oseias. É isso que Jesus falou aqui. Eu não estou sozinho. Não faço nada sozinho. Se vocês estão me vendo como se eu estivesse fazendo sozinho, então não é isso. Não é o que está acontecendo. Mas eu e o meu Pai, nós estamos juntos, estamos trabalhando juntos, estamos operando juntos. Enquanto eu estou realizando milagre, meu Pai está comigo. Enquanto eu estou curando, meu Pai está comigo. Enquanto eu estou salvando, meu Pai está comigo. Enquanto eu estou abençoando, meu Pai está comigo. Enquanto eu estou libertando, meu Pai está comigo. O tempo todo que vocês me veem fazendo alguma coisa, realizando algum milagre, o meu Pai está presente. E Ele não está longe de mim, mas nós estamos juntos. Porque eu e o Pai somos um. Se nós tememos ao Senhor, realmente temos que buscar ao Senhor. Não tem como você temer ao Senhor se Ele buscar. Não tem como você temer ao Senhor sem orar. Não tem como você temer ao Senhor sem ler a Bíblia. Aliás, é através da leitura da Bíblia, que é a palavra dele, que vai fazer com que você consiga conhecer Ele cada vez mais. É através da leitura da Bíblia. Cada vez que você lê, você pode experimentar ler a mesma passagem. Cada vez que você leu ontem, mas quando você lê hoje, você vai encontrar uma nova mensagem. Você pode ouvir a mesma pregação no mesmo capítulo, mas quando outro for pregar, você vai ver, já estará recebendo uma nova mensagem. A palavra de Deus é o nosso alimento. É Ele que nos leva a conhecer cada vez mais o nosso Deus. É Ele que nos leva a nos aprofundarmos cada vez mais no Senhor, no reino de Deus. É Ele que nos dá a segurança de que quando vier o Senhor Jesus, nos encontrará preparado. Você nunca mais estará preparado se não estiver lendo a palavra de Deus. Jamais estará preparado. Você só estará preparado se estiver lendo a palavra de Deus. Porque ela vai te despertar em orar. E ela vai te despertar em jejuar. E ela vai te despertar. Cada vez que você lê, pode ter certeza, numa passagem só, há um versículo que vai falar com você profundamente. Que você vai dizer que esta passagem aqui é para mim. Deus está falando comigo. Não é para outro, não, Senhor. Muitas vezes, quando a gente está na igreja, ou algumas vezes, né? Quando alguém recebe a palavra, né? Uma pregação assim, mas esta pregação é para fulano. É pena porque a pessoa não está aqui presente. Devia ser para ela mesmo. Porque esta palavra aqui não é nada para ela, é para você. E você que pode levar até a pessoa. A palavra é para você. E você é que vai levar esta palavra até a pessoa que você está pensando. Mas a palavra é para você. Deus quer te usar. E assim como Ele usou Oseias, profeta Oseias, e assim como Ele usou o Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse o seguinte: aquele que estiver em mim fará obra maior do que aquela que eu fiz. Do que estão vendo. Aquele que estiver em mim fará obra maior. Pai, Filho e Espírito Santo quer te usar. A Trindade quer te usar. Então você tem que abrir mão do que você está fazendo.
Não deixa nada que possa te impedir. Não deixa nada que possa servir de tropeço. Se existe algum tropeço no seu coração, na sua vida, peça a Deus para te dar força. Porque tenho certeza que através desta força você vai vencer. A igreja vai vencer. O pastor vai vencer. Cada membro vai vencer. Cada família vai vencer. O nosso Deus é um Deus infalível. O onipotente, o onisciente, o onipresente. Jeová Nissi. E Ele é o nosso bom pastor, que está conosco o tempo todo. Vamos orar então neste momento? Se você talvez, esta palavra pode ter falado contigo, ter tocado alguma parte do seu comportamento, olha, consagra-te ao Senhor neste momento de oração. Entrega-te a Deus neste momento de oração. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te encher. Se entrega nas mãos do Senhor Jesus. Faça dele o seu bom pastor, o seu Salvador e o único Senhor. Vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Bendizemos teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai. E a mente não é do seu agrado, Senhor, que o teu povo se afaste de ti. Que teu servo se afaste de ti. E cada membro, ó Senhor, se afaste da tua presença. Deus, isso não te alegra, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor entregou seu próprio Filho para que realmente essa vida fosse liberta, essa vida fosse salva, essa vida fosse justificada na presença do Senhor. E assim que ela foi justificada, foi salva, foi liberta e agora pertence ao Senhor. Pai, não é da tua vontade de ver esta vida, ó Senhor, distante de ti, longe da tua presença. Em nome de Jesus, em que nós te pedimos, ó Pai, neste momento, manifesta a tua glória, ó Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, resgata esta vida, ó Pai, em nome de Jesus. Fortalece, ó Senhor, alimenta, ó Pai, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, neutraliza toda a obra do diabo, todo o vício, ó Pai, que está escravizando este homem, esta mulher, em nome de Jesus. Faça com que seja homem e mulher que busca, Pai, crescer na Tua presença a cada momento, em cada lugar, em cada situação. Busca a presença do Senhor, em nome de Jesus, em que nós oramos, ó Pai, neste momento. Oh Deus, muito obrigado, porque Deus Todo-Poderoso, o Senhor não enviou apenas profeta para nós, mas o Senhor enviou Teu próprio Filho, que veio, Pai, nos buscar, que veio nos alertar, nos indicar o caminho, dizer que este é o caminho, e esse é Deus verdadeiro, a quem merece toda a adoração, toda a honra, toda a glória. Deus, nós estamos aqui neste momento, nos entregando nas mãos do Senhor. Deus tenha liberdade de nos usar, em nome de Jesus. Em que nós oramos, ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.